pessoal, e bem-vindos a mais um episódio muito bom, muito épico, muito fantástico. De Eu Quero Ver o Filme, o melhor, o maior, o mais incrível podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Esse é o episódio número 72 e eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, e minha voz está ficando assim. Também comigo está a Bibiana Link. Olá! Nem tudo na vida tem porquês, Leonardo. É verdade. Aliás, a maioria das coisas não tem. E também, essa voz que vocês ouviram agora e que eu chamei de Leonardo é o Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. Pá, que isso tu veio na minha alma falar isso. Eu me senti agora, eu nunca me senti tão próximo de ti. E ficou com medo. Também comigo está Wagner Nascimento. Olá, pessoal, mano. Olha aí. Chegou o meu episódio, o episódio em que eu tenho lugar de fala. Então, tô aqui. E fechando esse time parada dura, esse quinteto maravilhoso, o time duro na queda, Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais antirracista do mundo. Eu espero. Se não for... não sei não. Não sei. Pra garantir, tinha que ter dito a comunidade mais infiltrada do Brasil. Sabe que eu pensei em falar isso também, só que daí eu pensei, tem os infiltrados, né? Não pode queimar a pauta, né? Tem que guardar. Uhum. Vai que de repente, eventualmente. E aqui a gente chega aqui, esse é mais um episódio da nossa magnífica e já grandiloquente série que se chama A Corrente. E que a gente não botou título... Eu posso só fazer um adendo? Eu me lembrei de uma coisa aleatória. Vai, Leonardo, vai. Que o Alexandre falou de Infiltrados do Scorsese. Eu me lembro a primeira vez que eu vi esse filme, o meu irmão assistiu comigo. E ele falou que ele não gostou do final, porque todo mundo morria. Daí ele falou que era um final muito shakespeariano. Não sei exatamente por quê. Mas isso ficou na cabeça até agora. Então, quando a gente falar de Infiltrados, a gente pode falar que é a comunidade mais shakespeariana do Brasil. Esse filme que é um plágio, não vou chamar de remake, porque ele não usa o título original e muda um monte de coisa. De um filme coreano chamado Infernal Affairs, quem não viu, assista. Mas enfim, nós chegamos... muito bom. Nossa grande eloquente corrente, que são filmes relacionados de alguma maneira... Não necessariamente direta, pode ser por elenco, pode ser por tema, pode ser por vibe, pode ser, sei lá, pela cor do cabelo do protagonista. Tu pode linkar um filme com outro. E a gente chega aqui, no episódio passado fez o filme escolhido pelo Leonardo, O Mistério de Silver Lake. Grande filme. E a Bibiana Link pescou um dos atores lá e disse, esse cara está nesse outro filme. Bibiana, como é que a gente chega até Não, aqui? é pela cor do cabelo. Pela cor do cabelo. Não. Então, foi conexão de elenco. Porque eu poderia ter pego o protagonista e ter ido para outro filme, mas como eu não vi o filme, eu não queria passar pelo constrangimento de ser um filme ruim e todo mundo me avacalhar. Como então eu fui pelo certo. Constrangimento nesse podcast. O Leonardo. Então, eu não queria me igualar, entendeu? Não. O pessoal tem medo de se arriscar, né? O pessoal tem medo de se arriscar. Não é assim que eu tenho medo de me arriscar, mas é que eu nunca vi, então eu posso gostar e a maioria detestar, mas... mas isso não é problema. Isso daí é do jogo. É. Então eu resolvi ir pelo garantido, né? E peguei um filme que nós já havíamos assistido, eu e o Xande, há não sei quanto tempo, talvez um ano, né? Por aí. Acho mais. Um ano e pouquinho. Por aí. Não sei. E eu gostei bastante. Pronto. Só isso. Eu aviso aqui. Então terminamos o episódio de hoje com essa declaração. E acabamos por aqui. E acabamos o episódio. Como sempre, eu tenho que fazer o aviso aqui, a gente vai fazer spoilers do filme inteiro, a gente não se preocupa com esse tipo de coisa. Se tu te preocupa, vai lá e assiste o filme primeiro, depois vem ouvir com a gente. Esse é um podcast que comenta filmes, a gente não vai passar o filme aqui também, então não se empolguem. Cadê o filme? Não vai passar o filme aqui? A gente não tem direito Vai passar o filme aqui. Acrescentando esse aviso, você pode encontrar esse filme na Amazon Prime Video. Muito obrigado. É verdade. Ou também do Plex do Rafael Coelho. Enfim, vamos pra sinopse. Sinopse, rapidinho. Okay. Oi? Tudo bom?
Esse filme é dirigido pelo Spike Lee, um grande diretor já, fez Faça a Coisa Certa, Malcolm X, também dirigiu o NBA 2K16, 48 o horas. Modo também. História, Tinha- vários outros filmes, A Última Noite, um filme bom também. A Última Noite, é verdade. Não, eu me enganei, não é o 48 horas. É A Última Noite. Que é muito bom esse filme, muito bom. Ron Stallworth, que eu sempre que eles falam do filme, eu ouço Ron Star Wars. Que é o John David Washington, do Tenet. É um policial novato negro na cidade de Colorado Springs, em Colorado. Que é estranho, mas é verdade. Em uma delegacia predominantemente branca. O chefe o coloca na seção de arquivos, onde ele tem que aguentar abusos de colegas policiais. Não muito tempo depois, ele reclama oficialmente que está cansado e quer algo mais envolvido, como um trabalho à paisana. Pedido esse que é atendido quando o líder de direitos civis, Kwame Ture, vai dar um comício para jovens e Ron é escalado para se infiltrar no evento e tentar evitar violência ou tumultos. Lá ele conhece a líder do Conselho Estudantil Negro da Faculdade de Colorado, Patrice, que é a Laura Harrier, de Homem-Aranha de Volta para Casa. Após o comício, Ron é relocado para a divisão de inteligência, pois tudo dá certo lá. Um dia, ao ler jornal, ele vê um anúncio da Ku Klux Klan. Por que tem no jornal? Não sei o que está acontecendo aqui. E ele liga para o número listado, cometendo um erro primário. Alguém se arrisca a dizer qual é o erro primário dele? Ele dá o nome dele. Ele dá o nome dele de verdade. Ah, sim. E marca de se encontrar com os membros locais da clã para se tornar membro oficial. Tentando se infiltrar. Por motivos óbvios, ele precisa da ajuda de um cara branco para se infiltrar por ele. E ele chama o Philip Zimmerman, que é o Adam Driver, que fez os filmes Star Wars Episódio 7, Star Wars Episódio 8 e Star Wars Episódio 9. Um policial branco judeu para se passar por ele. Oi? Diga, Leonardo. Ele também fez o 65, que é um filme que estreou esse ano. E aquele lá do divórcio. Histórias de um casamento, aquele lá do divórcio. É o que dá, é um divórcio. O Flip passa a se familiarizar com os membros da clã e ouve vagas alusões a um ataque terrorista de algum deles, e ao mesmo tempo, enquanto o Flip não tá lá, o Ron conversa com o pessoal por telefone, faz conversas, estabelece contatos e tal. Para acelerar, a certo ponto ele precisa de ser membro mesmo para ouvir algumas coisas, ter mais informações. O Ron resolve tentar dar uma apressada no negócio e liga para a central da clã em Louisiana, onde é atendido por David Duke, que é o Topher Grace de Dead 70 Show e o Homem-Aranha 3, o Eterno Venom, que é um famoso líder da Ku Klux Klan, é uma figura um pouco problemática e revoltante. Um pouco problemático. E passa a ter longas conversas no telefone com David. As tensões escalam quando um dos membros da clã não para de suspeitar de Flip, inclusive achando que aonde o Ron policial, o Ron de verdade, mora, quando tá procurando pelo Ron falso. O Flip é quase colocado no detector de mentiras, mas é salvo por Ron na hora H, com uma jogada de vaso épica e genial. Em contatos com o FBI, entregando informações sobre sua investigação, Ron ouve que alguns membros da clã fazem parte do NORAD, que é o Central de Defesa Aeroespacial Americana, e que tem membros da clã infiltrados em todo escalão do sistema, o que é um pouquinho problemático também. Quando chega o dia da nomeação de Ron como membro da clã, David Duke resolve estar presente pessoalmente, e o verdadeiro Ron é escalado maldosamente para ser o segurança pessoal de Duke, abrindo ele para ameaças e enfim, importunações pelos membros da clã, enquanto o Flip se passa por ele para ser nomeado membro. Enquanto isso acontece, a esposa de um dos membros locais sai para plantar uma bomba em um evento local que Patrice tá tendo lá perto na casa dela, eu acho. Uhum. Culminando com o Flip tendo sua identidade vazada por um vendedor de armas, enquanto o Ron vai até a casa, vai atrás da dona de casa terrorista, que não consegue botar a bomba numa caixa de coleta de cartas e planta ela debaixo do carro da Patrice. Ron imobiliza a terrorista, mas os outros policiais passam a atacar ele ao invés de ajudar ele a fazer o trabalho dele.
até que Flip chega e interfere, prendendo a dona de casa terrorista. Mais tarde, aquela noite, celebrando o caso encerrado, um policial que havia abusado de autoridade com Patrice lá no início do filme é preso em flagrante, pois Ron estava com a escuta. Apesar de tudo, o chefe de polícia notifica Ron e Flip que suas operações devem terminar, pois houveram cortes de orçamento, entre aspas. O corte de orçamento, né, é uma operação de 2 pessoas e um telefone, né? Não sei por que... Mas enfim. Frustrado, Ron recebe uma ligação de Duke e fala o que estava segurando o filme inteiro para falar. E é uma cena maravilhosa e genial. Sim. Integrantes da clã seguem queimando cruzes. Cortamos para uma sequência de montagem brutal com imagens do protesto, entre aspas, de unificação da direita em 2017, um atropelamento público subsequente e uma homenagem a Heather Heyer, que morreu no ataque junto com imagens do David Duke ainda recebendo atenção e holofotes como se fosse uma figura respeitável. Cortamos para uma bandeira dos Estados Unidos de cabeça para baixo, que vai aos poucos se tornando preto e branco. E o filme termina. Só faltou uma coisa aí nesse finalzinho genial. Ele soa como nós, diria David Duke sobre o Inelegível. Ah, sim. E, Alexandre, tu trouxe pra gente, como sempre, curiosidades, então é teu momento. Vamos lá, curiosidades do IMDb. Aliás, tem várias curiosidades sobre esse filme lá no IMDb, então se quiser saber mais, tem mais de 40 curiosidades. Nossa. Lá. Eu só peguei algumas, Vou deixar então ele se fazer quiser 39 saber pra mais, gente. vai lá. Tá, vamos lá, algumas aqui. O verdadeiro Ron Stallworth, originalmente ele queria que o Denzel Washington interpretasse ele. Mas aí ele ficou em êxtase e eu descobri que o filho dele conseguiu o papel, né? Ah, Filho do Denzel Washington, né? Sim, o filho do Denzel Washington, que é o John David Washington. eu que, nunca aliás, tinha feito essa conexão, cara. Meu Deus do céu. Não eu só sabia? não. Tu não sabia? Não fazia ideia. Eu não sabia também. Eu descobri lendo essa curiosidade. E, tipo, eu já tinha visto alguns trabalhos dele e tal, e não tinha me dado conta. Mas legal isso. Uma baita coincidência. Denzel Washington. Puxou o pai. Antes fosse o Denzel Washington, diz Vaguinha. Sério? Não, Ok. o filho é bom. É bom. Nepo Baby. É. Segundo o editor Barry Alexander Brown, não houve cenas deletadas no filme. Uma raridade na indústria. Tipo, que incrível, né? Tipo, é muito raro a gente ouvir isso mesmo. Sim. Não teve nenhuma cena deletada no filme. Tudo foi aproveitado. Loucura. O John David Washington, falando dele. E o John David Washington disse que o momento mais difícil no set foi filmar a cena do banquete. Mais tarde ele ligou pro Ron Stallworth para perguntar como é que ele se conteve no meio de tanto ódio ao lidar com o verdadeiro KKK. Tá louco. Uhum. Determinado a conseguir o papel de Felix Kendrickson, Jasper Pakkonen, não sei se é assim que pronuncia, chegou a sua audição como personagem falando com sotaque americano e se recusando a divulgar o seu background, né, a sua história, até ser questionado diretamente pelo Spike Lee. Né? Uhum. Quando o Pakkonen revelou que era finlandês, quando ele revelou que era finlandês, o Spike Lee ficou espantado e disse que estava completamente convencido que ele era americano e escalou ele para o papel. O Félix é aquele... É o cara que fica desconfiando do Ron no filme inteiro. Isso. O mais desconfiado. Ele é o ator que faz finlandês. Nossa. Curioso. Esse filme, O Infiltrado na Clã, tem trechos do filme O Nascimento de uma Nação, de 1915, né? Quando o Spike Lee era estudante da NYU Film School, ele ficou indignado porque os professores passaram o filme em aula sem mencionar a mensagem racista ou o papel do filme no renascimento da clã no século XX. E aí depois o Spike Lee fez, acho que um filme chamado The Answer, de 1980, como uma resposta a isso. Muitos professores ficaram ofendidos e o Spike Lee foi quase expulso.
ele finalmente foi salvo por uma votação do corpo docente. Após o sucesso do Spike Lee na indústria cinematográfica, ele se tornou professor na NYU Film School e diretor artístico do departamento de pós-graduação em cinema. Aliás, nos falaram desse filme aqui na Faculdade de Cinema em Porto Alegre e também ninguém citou pra gente que tinha elementos racistas. Pois é. Esse e O Vento Levou também, é um filme que as pessoas gostam de elogiar e falar muito bem. É um filme que é meio texto básico pra racistoides, assim mesmo. O ator Topher Grace disse em entrevista ao IndieWire que interpretar o David Duke deixou ele deprimido. Então, como um ato de catarse, ele simplesmente assumiu um projeto de editar a trilogia de filmes do Peter Jackson baseada no Hobbit, em O Hobbit, em um único filme de 2 horas. Eu lembro disso, eu não sabia que era conectado com o Infiltrado na Clã. Sim. Loucura. Eu não sei, tipo, isso foi um projeto real, assim, ou Sim, é uma coisa... só que ele não pode lançar de jeito nenhum, né? Ele mostra o filme pra amigos quando eles vão na casa dele. Ah, tá. Tá, mas essa trilogia do Peter Jackson não é O Senhor dos Anéis? Não, é o Hobbit. Ah, tá. Dos filmes do Hobbit. Tá. É isso por hoje. Achei bem inusitado, assim, tipo, o cara pra fazer uma catarse depois de ficar deprimido interpretando um cara deprimente ou um cara horrível, o cara pegou um projeto de edição, assim. Não, tu tem que encarnar isso e tem que... É pesado. Mas, enfim, a gente começa agora, então. Bibiana nos traz mais ou menos qual a tua relação com o Infiltrado na Clã. Tu, como escolheu o filme, agora pode nos dar mais a fundo. Não, a minha relação foi aquilo mais ou menos que eu falei no início. Logo que saiu o filme... Aliás, esse filme é de... 2018. Exatamente. 2018. Pois é, eu não sei se foi em 2018, não. Talvez 19, 20, que a gente assistiu. Porque ele estava sendo muito bem falado. E me surpreendeu bastante. Eu vou falar uma coisa que eu nunca tinha visto nenhum filme do Spike Lee, mas sim, sei que ele é grande. E fiquei muito surpresa, assim, com o filme, sabe? Até... Enfim, eu não entendo muito de parte técnica, sabe? Mas tem uns enquadramentos que eu acho muito legais nesse filme. Eu gosto também da textura dele. A trilha é legal, sabe? Enfim, e também fala, né? Esse momento justamente de ascensão da extrema-direita, né? Que já estava acontecendo não só no Brasil, como no mundo. Eu acho que essas obras começaram a eclodir também, né? E enfim, me fez ter vontade de ver. E eu gostei bastante. Resumidamente. Não, só para concluir, assim, que, enfim, agora vendo, eu acho, assim, muito... É um tema extremamente pesado, enfim, né? Mas eu não, como eu falei, eu não vi os outros filmes do Spike Lee, eu não sei se todos têm esse tom de deboche, sabe? Porque ao mesmo tempo que é um assunto pesado, sabe? É um assunto extremamente delicado, ele consegue dar aquele tom satírico. E eu gosto bastante disso. Eu gosto disso também. Ele equilibra bem as coisas. Perpassa, assim... Coisa... perpassa o filme inteiro, assim, aquele escárnio mesmo, sabe, que ele faz, porque assim, ó, quando o discurso, né, racista proposital sai da boca ali do personagem do Ron, né, que é uma coisa proposital, é hilário, porque o cara, ele tá tirando o sarro e tá botando o outro numa cilada. É hilário de ver. Agora, quando vira ali a moeda, sabe? Quando é o racista de fato falando aqueles absurdos, cara, é muito chocante, sabe? Porque não faz muito tempo que lá se passa nos anos 70. Cara, é absurdo. E aí tu pensa, e hoje em dia essas coisas meio que não morreram, elas só foram, sabe, colocadas assim debaixo do tapete, e aí com a ascensão da extrema-direita tudo volta assim com muita força, sabe?
se tu dá assim essas pessoas, enfim, né, tipo, né, o nosso antigo e futuro defunto presidente. Presidiário. Exato, presidiário e defunto, né, porque, por mim... Só rapidinho uma coisa que é interessante. Sim. A investigação real, esse filme é baseado em coisas que aconteceram, como diz no começo do filme, acho muito legal o jeito que ele coloca o lettering, inclusive. Mas aconteceu em 78 e 79. Foi ali, bem finalzinho da década de 70. Mas o filme acontece em 1972. O Spike Lee escolheu especificamente uma outra época pra... Enfim. Porque ele achava que não, então, como... na história dele. Sim, sim. E tem toda a estética ali, né, dos anos 70. Como essas pessoas, né, com o poder na mão, chancelaram essa... como é que é? Agora, essas pessoas conseguem sair do armário sem ter vergonha de serem o que são, sabe? Pra tudo, assim, não só pro racismo, enfim, pra todos os outros preconceitos sem nexo, sabe? E... eu acho que seria isso. Leonardo, como é que tu chega no Infiltrado na Clã? Ele chega a infiltrar. Eu chego graças a Bibi, mas eu já tinha visto antes, aliás, em 2018. Rapidamente uma aparência, acho que eu e o Leonardo vimos aqui em casa pela primeira vez. Sim, foi na tua casa. Se não me engano, foi em 2018, quando o filme foi lançado. Eu me lembro de ter gostado do filme, assim, mas não, assim, ele não me marcou tanto quanto eu pensei que fosse me marcar, assim. E acho que agora, revendo ele, eu entendo um pouco porque, assim, não pela... eu acho algumas, discutindo mais, tipo, a forma do filme, assim, algumas escolhas narrativas dele me incomodam um pouco, porque eu acho que ele fica um pouco cadenciado demais, assim, da metade pro final. Eu achei... em determinado momento ele me perdeu um pouco o filme, assim. E acho que isso aconteceu um pouco nas 2 vezes que eu assisti, mas eu acho um filme muito... enfim, muito bem realizado, assim. Evidentemente é um filme muito relevante também, né? Mas acho que tem alguns aspectos dele que... eu não sei, que eu queria que ele tivesse me pego mais, assim, sabe? Eu não consegui não me sentir tão pego, tão engajado pelo filme, digamos assim. Mas é isso, inicialmente. Vaguinha, tamo contigo. Eu tava esperando mais, como o Leonardo foi breve, gente. Queria... eu sou uma pessoa concisa. eu não. Eu vou militar. Vambora. Eu não tinha visto ainda Infiltrados na Clã. Era um filme que já tava na minha listinha lá do Prime Video. Eu gosto muito do Spike Lee, assim. Acho que o Spike Lee é do caralho, assim. Fazia alguns anos que eu não assistia nada dele. E, só o início do filme, ali, os minutos iniciais, eu já tava sorrindo, assim. Porque o Spike Lee é um diretor muito relevante. Porque aquele início dele, já começando com E o Vento Levou, e aquele monólogo aquele discurso do Alec Baldwin. Cara, aquilo ali é um tapa na cara, sabe? Tipo, o cara já mostra, assim, não dá pra entender os Estados Unidos sem falar sobre racismo, tá ligado? Ele coloca lá o Nascimento de uma Nação, e aí ele já tá falando sobre os Estados Unidos, já tá falando sobre o cinema norte-americano, e tipo, cara, Hollywood é racista, cara. O nascimento dessa indústria é racista, esse país é racista. Que país legal. E aí, quando a gente coloca... Por isso que eu acho ele tão importante, cara, porque ainda hoje a gente tem Hollywood Oscar premiando filmes como o Green Book, que assim, me desculpe, mas Green Book é comfort movie sobre racismo para branco alienado, sabe? E não dá, cara, não dá. Racismo não é um assunto confortável, não dá pra, que legal, olha só esses caras que ficaram amigos, apesar de um ser um filho da puta racista italiano. Não dá. Então, assim, o Spike Lee coloca o dedo na ferida, cara. Tipo, esse país é racista e eu vou usar o meu filme pra mostrar isso. Então, acho um filme muito bom.
Embora eu tenha alguns problemas com ele no final também, sabe? Tem coisas ali no final que me... Tem uma cena que o Rafael já mencionou ali na sinopse, que é a cena lá do policial que é desmascarado, enfim, e preso, que a gente comenta mais pra frente, mas aquela cena ali me tirou do filme, assim, porque, primeiro, eu achei meio constrangedora, achei cafonérrima, assim, e acho que ela passa uma mensagem, no mínimo ingênua, sobre a polícia norte-americana. Assim. Eu acho que... Passa uma mensagem... Tá, eu não vou te interromper, sai falando. Pode falar, pode falar. Eu quero falar que esse filme, em geral, a perspectiva do Ron Stallworth ao longo do filme sobre a polícia é extremamente ingênua, de cabo a rabo. Tipo, essa ideia de que eu vou entrar e vou mudar as coisas por dentro não funciona historicamente. A instituição é construída para reforçar coisas assim. E o filme não critica muito isso, não sai muito dessa alçada. Assim, tem um conflito dele com a Patrice, né? Que eles falam um pouco sobre isso. Mas é bem superficial, eu diria. Mas é isso que o Rafael falou, ele tem uma grande ingenuidade em relação a isso, né? Os próprios ali, os outros policiais no final, eles são colocados como, nossa, nós somos todos amigos do Ron Stallworth. Exato. Nós somos BFFs e nós estamos contigo, assim, eles sofrem uma transformação. Quando que o parceiro tipo, assim, dele lá no começo do filme tá falando, não, cara, tu tá me botando em perigo, porque pra ti é uma cruzada, pra mim é um trabalho isso aqui, não sei o quê. Pô, cara... Isso eu achei um pouco, como o Wagner falou, assim, eu achei um pouco cafona, assim, pegando essa mesma palavra, cafona ingênuo, na real, assim, um pouco... Achei, enfim. Mas enfim, Wagner segue a vida, eu não queria te interromper, só... Não, foi ótimo, porque eu achei essa cena... A abordagem policial do filme é estranha e essa cena, ela me tirou completamente, assim. E aí depois ele tenta voltar, porque a operação cancelar, mas aquilo ali me perdeu. Porque, assim, é um filme pós Black Lives Matter também, né? Então, tipo, cara, a polícia norte-americana, eles... É uma máquina de matar preto, cara. Eles matam preto mesmo e nada acontece, sabe? E aí isso me bugou, assim, cara, porque o Spike Lee dá pra chamar ele de qualquer coisa, mas não dá pra chamar ele de um cara ingênuo em relação à questão racial, sabe? Ele sabe o que tá rolando. Então eu fiquei, tá, mas por quê? Então isso, né, é um dos meus problemas, e por fim a montagem final com as cenas do protesto racista em Charlottesville ali, sabe? Porque isso mostra também um pouco a minha questão com o Spike Lee, assim, ao mesmo tempo que eu acho que é uma faca de dois gumes, assim, esse lado direto dele, assim, embora, sim, ele é esse cara que coloca o dedo na ferida e tal, isso é necessário, ao mesmo tempo, às vezes eu acho que é too much, sabe? Tipo, cara, eu já entendi que o teu filme... Tá bem explícito o filme, sabe? Tu não precisa colocar essas imagens... Pra mim, eu não gostei, sabe? Eu achei demais, achei excessivo. Tipo, aquela cena, aquele monólogo do Alec Baldwin, cara, aquilo ali já mostra que ele tá falando dos Estados Unidos atual, cara. O Alec Baldwin é praticamente um Trump ali, sabe? O Alec Baldwin, nessa época, era o Trump da TV, né? No subconsciente coletivo já tinha essa associação. Então colocar lá no final trechos do Trump discursando, eu acho, sabe? Eu achei muito panfletário, assim, eu achei um pouco demais. Panfletário. Que, tipo, eu prefiro que, tipo, pessoalmente eu prefiro que, me dá um espaço para eu fazer essas conexões, né? E aí, tipo, eu entendo que tem um público que sejamos diretos, burro, assim, que precisa que seja tudo na lata, mas aí eu penso, bom, esse tipo de pessoa não vai ver um filme do Spike Lee. Exato. Então, pra fechar, acho que é isso, assim, tipo, eu gosto do filme, gosto muito do filme, mas tenho esses problemas no final, assim. Xandinho, é tu, senhor. Então, cara, um pouco do que... Desculpa, segue. Um pouco do que já foi dito aqui por vocês, né? Eu acho o filme extremamente relevante. A gente viu, acho que perto do lançamento, Bi. Eu acho que esse filme participou do Oscar e eu acho que a gente viu porque a gente queria ver os filmes do Oscar, foi naquela levada ali. Cara, me agrada, assim, o modo que o Spike Lee conduz esse filme,
a comicidade desse filme que vem muito do deboche com essas figuras deploráveis e assim, tipo, de tirar sarro da cara daqueles caras, sabe? Eu acho que ele faz isso bem, sabe? E coloca o dedo na ferida, obviamente, que o filme inteiro é isso, né? Colocando o dedo na ferida, mas eu acho que ele consegue conduzir. Eu gosto da condução ali daquela história, que é uma história, obviamente, baseada em fatos reais e essa tensão, né, de saber o que vai acontecer com esse cara que vai se infiltrar ali na clã. E eu acho, assim, cara, no momento que a gente está tendo cada vez mais doses de tolerância, consumindo essas poucas doses de tolerância que a gente vai vendo com esse tipo de discurso extremamente deplorável e preconceituoso, e uma tolerância que é calcada, que é baseada num discurso de liberdade de expressão irrestrita, que a gente vem cada vez mais consumindo. Nesse momento eu acho que assim, o filme se faz assim, ainda mais relevante e a gente vê assim, bom, até o filme mostra, nas imagens documentais, essas que vocês estavam falando, no final uma passeata de White Lives Matter, White Lives Matter, tipo, no final, sabe, tipo uma passeata e é isso, tá ligado, tipo um grupo abertamente racista fazendo uma passeata e tá tudo bem, e tem a liberdade de expressão e tal. E, cara, eu fiquei bem. A primeira vez que eu fiquei bem impactado com o filme, assim. E eu continuo, assim, continuo achando um filme. Eu não senti essa questão do ritmo do filme, sinceramente. Eu consegui estar. O filme conseguiu me captar durante as suas 2h15, 2h14, que é mais ou menos a duração dele, né? E, no geral, eu gostei, assim, gostei de várias atuações ali também, depois a gente pode falar mais. E é isso, assim, de impressões iniciais, eu acho que é mais isso. Bom, eu tava vendo pela segunda vez agora pra fazer esse podcast. Primeira vez, como eu falei, vi lá com o Leonardo. E, assim, é um filme que, pra mim, teve 2 momentos, assim. A primeira vez que eu vi, eu gostei muito. Achei, tá, a história é legal, tipo, tem o absurdo de, esse cara é um negro que tem uma carteirinha de membro oficial da clã e o Ron Starworth tem de verdade aquela carteirinha ainda. Isso é genial, /cômico, Enfim, é parte divertida do filme. Mas, assim, revendo o filme, me chamou a atenção, assim, o quanto esse filme acaba sendo um produto meio que daquele espaço de tempo onde ele saiu. E eu vou explicar, assim, é porque ele tá... O Spike Lee tá, obviamente, é uma época que tava todo mundo mexido, quer dizer, com a eleição do Trump. Daí com as coisas que aconteceram, com protestos, o surgimento dessa direita mais radical, que já existia, mas agora se torna mainstream. Normal. Mainstream, normal, normalizada. E, cara, o Spike Lee basicamente faz assim, entrega em uma bandeja de prata, ok, é assim que isso é construído, é assim que isso é normalizado, a gente começa com essas pequenas ações e vai infiltrando partes do governo e tal, e o filme meio que é uma dissecção disso, assim, só que acaba sendo, pra mim, vendo hoje, em 2023, eu acho um pouco... como é que eu vou dizer... meio one-on-one, assim, introduzindo muito o assunto, sabe? E Meio didático, eu diria. Eu acho que ele podia se aprofundar mais. Eu acho que é legal o jeito que ele mostra, ok, existe uma intersecção dessas pessoas que são racistas organizadas com exército, com partes do poder americano, que estão em todos os setores sociais também. E assim, o filme meio que tem esse lado. Por outro, tem uma história divertida, que é contada de uma maneira divertidinha, relativamente pop, com o Adam Driver ali também, para facilitar para quem, enfim, público em geral, ter um personagem para que fale as coisas que eles estão pensando, provavelmente. Eu nunca pensei que eu fui criado para não pensar que eu sou judeu, eu sou só um cara branco normal, mas agora eu tô pensando nisso todo dia. Tipo, beleza. Vamos além disso um pouco. Então eu acabo achando os filmes assim um pouco... Fica meio nisso, assim, muito introdutório. E eu queria ver uma coisa mais agressiva, um pouco mais... Sentir mais
Eu tô usando palavras erradas pra isso que eu quero dizer, mas eu queria sentir mais uma vibração nesse filme. E eu acho que o próprio Spike Lee sentiu isso no final, porque esse final parece muito ok. Esse filme não tá dizendo exatamente o que eu quero dizer, então vamos botar aqui no final a nossa mensagem e dizer em Pode alto ser. e bom tom, assim, sabe? Isso pra mim ficou, nessa segunda assistida, ficou um pouco desassociado do filme também, até porque já tem uma distância dos eventos. Obviamente ainda é relevante, o assunto é importante, o que ele tá falando é importante, mas eu acho que essa coisa de forma e tal não envelheceu tão bem pra mim. Eu acho que eu concordo um pouco com isso, assim, porque a sensação que eu tive assistindo o filme foi um pouco que esse final, assim, né, que vocês comentaram dessas imagens mais atuais ali de Charlottesville e tal, que ali ele é um momento um pouco mais incisivo, porque eu senti ao longo do filme que pelo menos eu queria um final, não com essas imagens de Charlottesville, eu queria um final da história, da narrativa ali um pouco mais incisivo, assim, eu senti um filme um pouco mais, tipo, meio morno em alguns momentos, assim, falando da história, né, narrativamente, falando da história narrativamente, eu senti um pouco... E acabou na galhofa. Porque o filme... não porque acabaria na galhofa, mas acho que eu queria um pouco mais, assim, eu sinto, que o clímax ali é quando tem a explosão dos carros, mas eu sinto que eu queria algo um pouco mais, sabe... Sim. Um pouco mais impactante, assim, acho que eu senti um pouco de falta disso, assim, ao longo do filme. Que o final... Mas eu também tenho algumas questões com... Eu tenho algumas questões com o storytelling do filme que às vezes eu acho que ele é muito... Talvez um pouco apressado em alguns momentos, assim, tipo, e acho que tem algumas soluções que me incomodam um pouco, assim, de tipo... Soluções narrativas, assim, de tipo, ali no final, quando eles estão no banquete, daí tem aquele cara que reconhece o Adam Driver, porque o Adam Driver foi quem colocou ele na cadeia, e daí fica meio... cara, não acho que é a melhor solução, entendi. Parece muito crível, e daí também... Mas eu não sei se essa não é parte da história que aconteceu, né? Pode ser. Não, eu não sei, eu acho que ele... Eu não sei, acho que não, mas... É um pouco anticlimático, né, cara? Porque tu fica... Mas Desculpa, mas mesmo se for o que aconteceu, eu acho que a gente também pode entrar nessa discussão de tipo, o quanto tu tem que ser fiel ao que aconteceu e o quanto tu tem que adaptar isso para um filme para ele ser mais interessante dramaticamente. Assim. Bom, ele atrasou o filme em 6 anos, então acho que ele não tá tão preocupado assim. Mas Enfim, ele atrasou em 6 anos o filme? Não, a data do filme, né, que eu falei antes. A história real se passa em 78, 79, o filme se passa em 72. Porque se for pensar isso daí que o Leonardo falou do cara reconhecer o outro no banquete, eu pensei, a primeira vez que eu vi, que o cara ia falar o nome dele alto e o personagem do Flip, o do Adam Driver ia se virar, tipo, e ele ia ser desmascarado, entendeu? Mas não aconteceu nada. Isso eu achei interessante, que eles não de fato desmascaram. Aqueles caras descobrem a identidade, mas o próprio Duke lá, depois falando com o Ron no telefone, não faz ideia do que... acho que foi meio desnecessário. Mas eu acho que eu entendi um pouco o sentimento do Leonardo em relação a essa parte, porque é um personagem... Eu concordei com ele. Esse personagem que descobre, que falou, o cara me mandou pra prisão, o Flip me mandou pra prisão, ele é um cara que aparece, sei lá, ele aparece uma cena anterior, e daqui a pouco ele já tem uma função essencial na narrativa, de uma tensão que estava sendo estabelecida desde o começo do filme, né, que é a questão, será que eles vão descobrir? Quando é que eles vão descobrir? E se eles descobrirem, o que vai acontecer? Né? E daí a forma com que é descoberto é por um personagem ali que recém entra no filme e já fala isso, sabe? É um pouco assim, me soa um pouco repentino, mas tem essa questão de que pode ser simplesmente o que aconteceu, de fato. Né? Então a gente não sabe. Diga, Leonardo, achei que tu ia falar alguma coisa. Não, porque eu acho que essa cena foi um pouco que mais me incomodou no filme, assim. Porque eu acho que também tem ali a questão do... Tô tentando procurar o nome dele aqui, mas o cara da clã que tá sempre desconfiado do Adam Driver. É o Félix, acho que é Félix o nome do Félix, personagem. Porque eu também não entendi como é que ele não reconhece o Ron Stallworth, tipo, o John David Washington, porque ele tava na casa dele. Sim. Ele foi no apartamento dele, e daí ele não reconhece o John David Washington, porque se ele reconhecesse, ele perceberia, esse cara então é um policial, e daí ele meio que ligaria as coisas ali.
Eu fiquei um pouco nessa. Isso é uma de não suspensão de descrença total, né? Porque ele já viu Pois é. cara, desde o início do filme, cara, é um negão com puta black, tá ligado? Uhum. Tipo, só lá no final pra tu, né? Então, pode ter essa coisa de, tipo, não, porque ele é um cara da clã, então ele acha que... Então, tipo, tá, sabe? Teria isso, assim, mas se o cara então me tira aquele black, sabe? Se é um negro com cabelo raspado, tá, tudo bem. Tudo que é negro é igual, então não. Mas tipo, é um black muito, sabe? O cara já viu que tava sendo seguido lá quando o Adam Driver sendo recrutado. Tava na caminhonete com ele. Tinha um negro seguindo ele, aí o cara foi lá, apedrejou a casa dele, ele bateu na porta do cara. Então tem que ter uma dose alta de suspensão de descrença. Mas enfim, apesar disso, também não vamos só ficar concentrado nessa cena, porque tem outras coisas muito melhores. Eu ia seguir numa outra incoerência do filme ali, que tem a ver também com o personagem do Félix. Eu ia dizer, tem algumas coisas meio incoerentes, mas eu acho que também tem um pouco a ver com a estupidez desse personagem, né? Que ele é caracterizado para ser estúpido mesmo. Que é, por exemplo, quando ele recém conhece o personagem do Adam Driver, né, o Flip, o Adam Driver fala no carro, não sei o que da clã, ele fala, não, a organização. Não, a gente não fala esse nome. Mas daí, tipo, no começo do filme aparece uma mensagem no jornal com o nome da clã, tipo, não faz sentido nenhum, sabe? Não, a gente não fala. Ele fala... Essa coisa do jornal foi a coisa que eu menos entendi no filme inteiro, assim, e é o que desencadeia toda a história. Pois é. Eu não sei. Mas a clã era uma organização de fato que não era uma organização escondida. Não era clandestina. Oi? Não era clandestina. Tanto que hoje todo mundo sabe. Hoje não, há muito tempo todo mundo sabe que existe. E pelas leis americanas, não, é só a liberdade de expressão. O cara pode dizer que. São conhecidos. Se tu for ver ali se tu for ver ali nas cenas finais, tem o David Duke discursando, né? Num vídeo footage de, sei lá, 2017. Então, tipo, sabem quem o cara é, sabem o que ele faz e ele não tá preso. Tipo, então, e apesar de toda aquela ritualística das máscaras, as pessoas sabiam quem eram as figuras, os poderosos ali que estavam envolvidos na clã. Não era uma coisa, né, às escuras. E outra coisa, né, o cara, como o Xande falou, ele é tão estúpido que, tipo, ele desconfia ali do Flip, só que, cara, teria outros métodos pra descobrir rapidinho, né? A primeira coisa, deixar o cara nu pra ver se tá com alguma escuta. A outra é olhar o que ele queria ver desde o início e não pediu. Ele pede essa altura, mas é que daí... pede, mas se ele fosse um pouquinho mais, né, incisivo, ele poderia ter descoberto muito antes que o cara era judeu. Mas tudo bem, né? Agora me lembro. Agora uma cena que me lembrei também, que é aquela cena do Félix com a mulher dele na cama, assim. Que daí eles estão falando do plano deles, não sei o que, daí ele faz uma saudação nazista e tal. Isso também eu achei estranho, essa cena, em primeiro lugar, porque sai dos personagens principais, e daí a gente tem um momento ali de intimidade desse Félix que não é muito relevante, assim, também. E achei essa cena um pouco didática demais, assim, sabe? De, olha, veja como esse cara é um nazista, veja como esse cara é um racista. Tipo, a gente já sabe disso, sabe? Então ali eu achei... mas ali eu achei engraçado como crítica. Mas acho que também foi uma cena que me tirou um pouco do filme, mas eu acho que tem muitas cenas, principalmente ali pra mim do começo até a metade, que me deixaram muito dentro do filme, assim, que me deixou muito interessado, muito entusiasmado, assim. Acho que só teve alguns momentos que meu interesse flutuou um pouco, assim. Pra mim, em termos de cenas, assim, esse filme praticamente começa com um trio de cenas que são quase impecáveis. Desde o Alec Baldwin no começo pra a chegada do Ron na delegacia, o tratamento que ele recebe e as pequenas piadas e comentários que os outros fazem, tipo, que no dia a dia vai revoltando o cara, assim, de uma maneira absurda. Tipo, ali eu achei tudo perfeito, até chegar no...
Desculpa, rapidinho, só terminar. Chegar no evento lá com o palestrante lá, dando discurso, que também eu acho uma cena fantástica, assim, muito boa. A reação do Ron, assim, a evolução que ele tem como personagem naquele momento é muito tri também. Ele com a escuta ali, gritando discretinho, as coisas que eles estão gritando e fazendo os movimentos. É muito bom também. Mas diga, Wagner. Eu acho que esse início é o melhor do filme, assim. A entrevista do Ron... A entrevista dele é incrível também. É muito bom. Aquilo ali eu fiquei também, porque ele tá sendo entrevistado pelo chefe, o policial branco, né? E o negro, e aí o branco cheio, eu adoro essas coisas, né? O branco cheio de dedos, né? Tipo, você já passou por... E aí o outro, negão, tu já, né? Você já sofreu racismo, qual é que é? Né? Então essa dinâmica, assim, essas diferenças de interação baseadas na raça, né? Eu acho muito interessantes, assim, eu acho que são essas sacadas que o Spike Lee tem que eu acho demais. Muito interessante. Isso. Mas, voltando a essa cena, só pra... Essa cena da cama ali do Félix com a esposa, eu achei interessante porque dá uma humanizada, assim, um pouco. Eu gostei. Pra mostrar, olha só como os racistas também amam. Né? Ai, que fofinhos! Eu gostei. Mas uma outra coisa que eu acho... Eu não vou dizer problemática, mas que eu fico com o pé atrás nesse filme, que é a representação desses racistas, assim. Me incomoda essa coisa do racista estúpido, sabe? Tipo, veja só... Todos. Tudo bem que o Spike Lee tem essa coisa sarcástica, assim. Mas eu acho um pouco... Politicamente, eu acho um pouco problemática essa visão, sabe? Tipo, racista é tudo um bando de esses redneck, esses caipira, burro, idiotas. Cara, olha a história da clã, assim, tipo, a clã se infiltrou no país. A própria eleição do Trump também, né, que era toda norte-americana, não, esse cara aí é um idiota, nunca vai ganhar, não sei o quê, deixa pra lá. Deu no que deu, né? O cara se elegeu. Né? A própria aqui, o Bolsonaro também foi a mesma... Que a gente teve uma reprise, Tipo, esse cara é um idiota, é um burro e tal, não sei o que, nunca vai ganhar, ganhou. Então eu acho que essas narrativas, assim, o racista é um idiota, e também isso é uma coisa muito da esquerda progressista, né? É uma coisa muito da moral, assim, eu sou inteligente, eu sou o cara, esperto sou eu. O cara não, ele pode ser um asno em certas coisas, né, mas em outras, né, bem ou mal, eu também acho o Bolsonaro um asno em vários aspectos. Tipo, a retórica dele é pavorosa, por exemplo, mas, de certo modo, ele conseguiu conquistar um bando de gente, né? Então não dá pra dizer que é um completo idiota, apesar de eu achar ele muito idiota. É um pouco conflitante esse meu pensamento, mas eu acho que vocês entenderam. O problema do racismo não é o cara do Bolsonaro, não é o Bolsonaro, não é o Trump. Todo mundo sabe que esses caras são racistas, eles são explicitamente racistas. O problema é o cara que é, sabe, é o evasivo ali, é o cara que disfarça, sabe? Que se beneficia dessa estrutura racista, mas paga de progressista, paga de, sabe? Então é muito fácil. Os centrões que dizem que nós temos que ouvir os dois lados. Tipo, meter o pau no Trump é muito fácil, num Bolsonaro da vida, sabe? Tipo, cara, mas para pensar tipo, em termos estruturais, né? Enfim. Não, tipo, essa caracterização, como tu fala, Wagner, dos racistas como estúpidos, eu acho que pode dar uma ideia, né? Mais ou menos eu acho que eu entendi é que, assim, tipo, tu pode caracterizar que, então só os burros são racistas. Tipo, pode passar essa ideia, tipo, só as pessoas... Só os pouco cultos, os pouco educados. Exato. Sabe? E, tipo... mal comparando, que nem, né, quando um LGBT-fóbico ao extremo, tu diz, esse cara é um gay enrustido. Então esse sempre o problema, sabe? E não, às vezes o cara não ele só é extremamente machista, enfim, LGBT-fóbico, e é isso, sabe? É uma pessoa não odiosa, né? Tem ódio pro ódio. Exato. Exato.
É que nem isso é pra qualquer coisa. Essa questão que a Bibi falou, a própria questão do feminicídio, né? Tipo, tem um caso. Ah, não, porque esse homem é um monstro. Não, ele não é um monstro, cara. Ele é um humano como qualquer um. Ele é um pai de família. Ele não se vê como um monstro. Ele faz as maiores atrocidades e pra ele aquilo é normal. É a moral dele. Exato. Né? O cara é racista, ele não se vê como um monstro, como ou como um estúpido. Ele se vê como superior. Mas enfim. Outra cena que eu queria chamar a atenção, porque eu gostei muito, é a cena que tá a Patrice falando com o Ron, eles estão andando do lado num canal, um córrego, não sei direito o que é aquilo. E eles estão falando sobre o cinema e eles citando personagens negros na história do cinema, na década de 70 especificamente, que tinha os filmes Blaxploitation e tinha até uma vertente de cinema meio que colocando personagens negros como super-heróis, assim, que era uma coisa interessante, mas como ela fala no filme, fantasiosa, na vida real a gente tá sendo morto, tá sendo assassinado, mas ok, fazem filmes com a gente, e aquele debate deles ali eu achei muito bom, e o jeito que ela faz buracos dos personagens, que ele, tá um personagem, mas ele é policial, na vida real os policiais estão fazendo tal coisa, e tipo, enfim, gostei muito. Mas ele é cafetão. Cafetão também, Daí, mas pode relevar isso, é só um filme. Mas essas coisas são importantes também na vida real. Sim, ele vai aparecendo os pôsteres dos filmes. E o jeito que é montada assim, eu acho muito boa também. A gente vê ali vários ícones. Inclusive o próprio visual do Ron e da Patrice me remete muito a Pam Grier, que fazia muitos filmes na época. A Patrice é bem inspirada nela, e o Ron é meio inspirado no Shaft, assim. Uma versão um pouco mais caricata. Mas tem aquela vibe. Enfim, eu acho isso muito legal. Daí. Fez o silêncio. Naquela cena, a Patrice não sabe que o Ron é policial ainda, né? Então tem essa tensão. Esse é o conflito de filme de cara infiltrado, né? É clichê e tem que ter. Outra coisa também que a gente tem que relevar, né? A Patrícia é meio burrinha, né? Tipo, cara, ela é simultaneamente uma militante no primeiro papinho ali, cara, esse louco é policial, não tem como. Não é que ela meio que gosta dele de cara, né? Sejamos francos também. Ela releva um monte de coisa ali no começo. É que eu acho isso até engraçado no filme, porque pra mim o John David Washington... Não o John David Washington, mas o Ron Stallworth, tipo, ele é aquele policial que tem que fingir que não é policial, ele é péssimo nisso. Ele é terrível. Da mesma maneira que o Adam Driver tenta fingir que não é um policial infiltrado e também não consegue. Nisso também, Por onde nós vamos agora? O que nós estamos fazendo? Com quem são os elementos? O que nós estamos fazendo? O que são aqueles dois caras armados? E daí, tipo, é um pouco isso. Ninguém desconfia deles, só o Felix. Assim, todos os outros. Deixa ele perguntar essas coisas, deixa o cara em paz. Não dá nada. E quando eles estão atirando, ele vai lá e pá. Já acerta tudo. Não, a cena antes dessa, que o Ron joga o vaso, vaza correndo, sai de carro. Daí ele erra vem o Félix ali, pega a arma, o Adam Driver vem, se agiganta, pega a arma da mão do cara pra errar de propósito, jogar a arma nele e depois diz, agora fala que eu não sou racista. Aquilo ali é hilário, porque ele vai lá, o cara tá atirando, ele empurra o cara, ele pega a arma da mão do cara, ele erra todos os tiros. E aí ele só grita, sai daqui, ô negão de merda, e todo mundo, esse cara realmente ele é dos nossos. E tu vê que ele erra os tiros com muita convicção, que ele é errado de propósito. Óbvio, porque na cena posterior, os caras estão fazendo competição de tiro, ele acerta todos. Tudo, Como é que ele errou tudo antes? Sendo que o alvo dessa vez era bem grande, era um carro. Mas eu achei engraçado, assim, como o personagem. Sim, eu gostei. O Flip, tipo, ele é péssimo como policial infiltrado, assim, ele tá sempre perguntando coisas, sempre, tipo, inventando desculpas que todo mundo acredita. Sim. Tipo, é meio surreal. Isso pra mim faz parte do charme do filme, assim, os dois... É um deboche, acho um deboche do filme, assim. Sim. E as falas com o Duke no telefone...
são impecáveis também. Também. Cara, não, porque exato. se eu falar com um É. negro no telefone, eu vou saber, eu vou reconhecer. Porque eles pronunciam Ah, palavras diferentes. Pra, Tipo, cara, é muito pra mim, bizarro, essas são meio uma engraçado. das melhores cenas. Não, o filme Ah. faz esse deboche, assim, né? De tipo, Sim. dessa coisa de tipo, tem uma coisa que tá embaixo do teu nariz, só que tu não tá vendo. É. Ou tu Uhum. não quer ver, ou tu não consegue ver. Tipo, é isso, assim. Essa é uma excelente leitura, É isso, eu não assim. tinha feito essa. Tipo, essa coisa assim de, né? Tu não tá vendo porque tu não quer, ou enfim, né? Tipo, A tua arrogância é tão grande que tu não enxerga. Exato. É tão óbvio que não pode ser verdade, né? Ah. Outra coisa que eu gosto é o jeito que o Spike Lee não evita falar, e isso é uma coisa que é raramente abordada em filmes que falam sobre temas raciais e tal, que é o papel que a mulher branca exerce, querendo e não querendo também, que é colocada como, eles vão roubar as nossas mulheres, elas são vítimas, e elas se vitimizam pra, tipo, é o efeito que as Karens teve uma época que, quer dizer, teve uma época não, isso acontece historicamente. Só começou a vazar muito nas mídias sociais, porque, graças a Deus, celulares foram inventados. Agora as pessoas estão expondo esse comportamento, que é o comportamento de Karens, assim, que, tem um negro fazendo alguma coisa, existindo, eu vou lá, tem um xerique pra usar a polícia como arma, sabe? Isso é uma coisa que é bem desenhada nesse filme, eu achei... E geralmente são mulheres de classe média alta, né? Sim. Loiras. Nesse filme ele foge um pouco do estereótipo, assim, mas a personagem que ele coloca também é detestável e perfeita nesse sentido. Aquela cena lá da bomba no final. Eu tô indo pra tudo que é lado do filme. Não, mas eu acho que ainda em relação a essa cena, cara, também tem muito da covardia do Félix, né? Que é uma coisa que ele vai... tipo, ele explica pra ela o que ela tem que fazer, e ele fala, eu não lembro exatamente a fala. Que ele fala alguma coisa tipo, eu disse que algum dia eu ia precisar que tu fizesse Não, uma coisa você por mim. disse que um dia eu precisaria de você, e agora? Tipo, Porque ela falou aquilo. Sim. E daí ele simplesmente dá a tarefa que é tipo de colocar uma bomba, tipo, fazer o atentado que ele planejou, então ele dá a tarefa pra ela fazer aquilo, entendeu? É muita covardia ali do cara também, além de tudo. E, cara, só uma observação. Que agora eu tirei uma dúvida que fez sentido, que eu deveria ter pesquisado isso antes, tá? Até peço desculpas, mas... Não, indesculpável. Aquele personagem... Indesculpável. Tem um dos personagens que é policial, que ele, tipo, contracena ali com o John David Washington e com o Adam Driver. O tiozinho aqui? Que eu fiquei toda hora me perguntando, cara, esse é o Steve Buscemi? Não é Steve Buscemi, mas parece o Steve Buscemi. Sim, mas não é o Steve Buscemi. Mas porque é o Michael Buscemi. What? Sério? O nome do cara é Michael Buscemi. Eu não sei, deve ser irmão, porque é muito parecido. Não, acho que eles não têm parentesco. Não, deve ser. Não pode ser. Não, acho que não tem parentesco. Mas como é que vai ser parecido e ter o mesmo sobrenome, pô? Não são. Não, é irmão. Não são. É irmão do Steve Buscemi. Não pode ser. Não Irmão mais jovem. Irmão, pô. Sim, óbvio que é, né? Mais jovem e nasceu em 1960. Eu tô chocado. Steve Buscemi é antigo. Sim, eu fiquei olhando, tipo, mas o cara parece muito o Steve Buscemi. Olha, a cara do... Só uma curiosidade aleatória mesmo. Que mais, minha gente? O arco do Adam Driver nesse filme eu acho interessante também. Não sei o que vocês... O arco de quem, perdão? Do Adam Flip, Driver. que é o cara que começa. Tu tá me metendo aqui nessa bronca porque sim. tu quer, eu tô só quebrando galho, pra mim é um trabalho. E ali eu acho que é uma cena que eu critico, porém também eu acho que é uma cena que é interessante, que é tipo, a própria experiência tá obviamente afetando esse cara e ele tá... Ok, tô me vendo forçado a confrontar coisas, tipo, a preocupação que essa gente tem com heranças e legados e coisas históricas. Não é mesmo a minha. Que é uma coisa que realmente tu tá ali
ouvindo essa ladainha, assim, o dia inteiro deve ser uma coisa meio sufocante, né? Não sei, acho que todo mundo ficou... Ok, vamos tirar essa parte do podcast, então a gente vai pra próxima agora. Não, desculpa, eu tô pensando... eu tava pesquisando. Eu tô pensando numa cena que eu achei bem, bem bacana, que é a dicotomia ali daqueles dois discursos, que eu não sei... Perdão, eu não lembro daquele personagem mais idoso, aquele negro, que tá sentado discursando, e aí corta lá com o David Duke discursando também. Uhum. E ele contando o que aconteceu, enfim, e o Duke, enfim, né, meio que lavando o cérebro ali dos iniciados. Eu gostei dessa dinâmica da narrativa. O cara contando os absurdos, as coisas horríveis que sim, dele. horríveis. Coisa e tal, Exato. passado, tudo. Tipo, atrocidades. E o outro... e o outro, assim, né, com uma aura, né, autoproclamada divina, sabe? Iniciando ali aqueles... E isso é outra coisa que o filme faz bem, é representar essas pessoas como elas se colocam num papel de vítimas, de a sociedade está nos oprimindo porque a gente não pode fazer ou falar, seguir os costumes antigos e escondem atrás todo esse discurso, assim, que... Não se pode mais ser racista hoje em dia, é um absurdo isso. É basicamente o que eles estão falando, exatamente. O jeito que é colocado nesse filme, de novo, é bem desenhadinho, assim. Eu acho que esse filme é bem didático até. Nesse sentido. Não, é dito, é verbalizado, assim, várias vezes é dito que nós somos superiores, eles estão roubando nosso lugar, as nossas mulheres puras, brancas, blá, 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 sabe? Inclusive, até pesquisando sobre algumas curiosidades do filme, o Topher Grace, que faz o David Duke, ele falou que para construir o personagem, obviamente ele foi pesquisar sobre a vida do cara e ele... E vomitou. Tipo isso, ele descobriu que o cara era mais racista ainda do que ele imaginava. E ele só ficou impressionado com a capacidade dele de conquistar as pessoas muito pela oratória do cara, sabe? Não, conquista porque as pessoas querem concordar com ele. Elas querem ouvir aquilo. É isso. Esse cara não tem oratória. Tipo, é que nem o Trump. Eu não sei o termo que ele usou ali, eu até teria que ver a curiosidade de... É um pouquinho isso que o Topher Grace falou, sabe? Que ele tinha achado o cara mais racista do que ele imaginava, mas ficou impressionado com a capacidade, eu não sei daí o termo que ele usou, a capacidade que ele tinha de convencimento. De convencimento, não lembro, acho que não foi oratória que ele falou, foi uma outra palavra, mas tipo, que ele tinha essa capacidade de juntar esse tipo de gente, sabe? É inacreditável. Eu tava rindo, assim, porque eu não... Esses atores brancos, assim, que começam... Eu sempre acho engraçado essa narrativa, assim, eu fui interpretar um racista, e eu fiquei chocado, e fica aquela coisa, né? E aí eu lembrei eu tava vendo um vídeo de um youtuber norte-americano que é crítico cultural, e ele tava mencionando o caso do Leonardo DiCaprio, assim, né? Quando ele fez o Django Livre, uma história do DiCaprio com o Jamie Foxx, né? Que o DiCaprio meio que paralisou. Eu não consigo falar nigger. Né? É toda uma coisa. Aí foi lá o Jamie Foxx. Né? Não, veja só, é um papel, não é você. Né? Não, você tá atuando e tal. E lá foi o Jamie Foxx e tal. Né? Ajudar o branco, assim. Ai, meu Deus. Ele fez o contraponto com o Samuel Jackson, né? Que tipo, o Samuel Jackson, foda-se, cara. O filme, sempre que o Samuel Jackson tá em entrevistas para falar sobre um filme a respeito de racismo, o próprio Samuel Jackson tava no Django, né? Aí o Samuel Jackson, foda-se, é um filme, tá? Eu tô só interpretando, aí não tenho paciência para essas coisas. Então eu também não tenho paciência para essa narrativa do ator branco, sabe? Tipo, é difícil para mim interpretar, mas tá sendo pago, sabe? Não vem com esses... mais um pontinho para eu criar ranço do DiCaprio. Talvez seja eu sendo o preto raivoso, assim. Mas eu sou... Não, tá certo. O Samuel Jackson, sabe? Tipo, cara, não vem com esse papo. Ator adora essas coisas, sabe? Eu tô fazendo... Mal comparando, é que hoje eu no Uber
O cara... Não, eu não sou machista. Começou com eu não sou machista, logo vem um mas depois, eu só olhei pro meu pai assim, eu quero saltar do Uber agora. Muda o foco do problema, né? O problema não é mais o racismo, o problema é o ator branco. É a dificuldade sabe? que é Ele. Ai, eu sou uma vítima. Como é difícil falar nigger e ganhar milhões por isso. Tipo, eu acho que eu sofro mais do que tu. Fora que o Topher Grace assim, é uma figura também... Poderia ter escolhido outro ator pra fazer esse cara, né? Porque, tipo, é um personagem importante, mas talvez tenha sido intencional do Spike Lee, né? Mas ele não me passa muita credibilidade, assim. Tá meio... O Topher Grace sofre um pouco daquele fenômeno que eu gosto de chamar de Elijah Woodismo. Ele não envelheceu 100%, assim, ele tem uma cara de adolescente eterno, assim. É isso, eu não sabia o que era, mas eu acho que é exatamente isso. Ele não parece um full adulto. Né? Exato. Como é que é o nome do o nosso Homem-Aranha atual? O Tom Holland também é um pouco assim. Ele também tem um pouco, não sei se ele vai envelhecer um dia. Pois é, eu também não sei. Mas enfim. Mas ele é bem jovem no caso ainda, né? Mas ele continua muito jovem. E a gente não pode acabar a discussão desse filme sem falar da cena da foto, cacete. Foto. Que é o momento maravilhoso do filme. Sim. Que o Ron Stallworth pede pra chamar uma foto com o David Duke e o papagaio de pirata lá do lado. Sim. Daí na hora ele vai lá e abraça eles. E aí, na última hora ele dá um abração e um sorrisão na foto. Ficou muito engraçado. Aquilo é genial. É muito bom assim. E ali, e o que vocês acharam daquelas cenas ali limitantes dos dois discursos? Tanto do discurso do ativista negro, que aliás, É o Harry Belafonte, cara, que ele é... esse cara, pois é, tá. Ele é um cara famoso, na minha ignorância, eu não sabia. Famoso, ele é ator, foi ator, né, faleceu recentemente, né? Recentemente. Eu gostei muito dessa cena. Sim. Embora eu fiquei confuso com a montagem. Mas essa cena do Harry Belafonte eu gostei muito. Uma que é meio como uma homenagem, né? Um ator super conhecido. Ele foi um ativista mega importante também pela causa racial. A carreira dele sofreu bastante por causa do racismo. Ele teve que... Enfim, tentou uma carreira na Europa também, porque nos Estados Unidos era, né, ainda pior. Então eu gosto bastante dessa cena, assim, eu acho bonita, assim, essa questão da ancestralidade, assim, né, vários jovens negros ali em volta dele. É um reconhecimento da importância daquele cara, né, daquele senhor e tal, meio que uma homenagem, assim. Eu gostei bastante daquela cena. Embora essa montagem com o discurso do Topher Grace, eu fiquei um pouco confuso, assim, porque eles estão no mesmo prédio, ficou uma coisa... às vezes parecia, é verdade, a montagem dava uma impressão errada. Eu fiquei confuso com a montagem. Não me passou isso. Não, eu fiquei. Até porque tinha um deslocamento do Ron Stallworth, que às vezes parecia que ele tava indo pro outro discurso. Tipo... às vezes dava uma confundida ali pra mim, eu também fiquei com a mesma impressão de que eles poderiam estar no mesmo espaço em salas diferentes. O que eu senti ali é que pra mim me incomodou um pouco, porque ficou muito... Eu achei um pouco didático essa coisa dele colocar os dois discursos, sabe? Eu acho que se ele tivesse tirado o discurso do Topher Grace, deixado só do Belafonte, ia ter potencializado mais ali o discurso que a gente está tendo. E quando ele tenta fazer essa comparação... porque tu vê que, obviamente, ele está tentando fazer uma comparação. Eu acho que também eu sinto que fica um pouco didático demais, assim, sabe? Eu acho é didático, mas eu não acho tão ruim, sabe? Não é ruim, mas é que eu achei que enfraquece um pouco, assim. Não, com certeza, mas eu acho que tem outras coisas mais didáticas, assim, que, tipo, como vocês já falaram, a cena final, né, não precisava.
né? Aquilo que o Leonardo falou, poderia ter uma cena mais contundente da narrativa, a própria narrativa, concordo também. Mas essa daí, é didática, mas não é... Não me incomoda, não... Eu gosto da cena, aliás. Eu assim... Eu gosto esteticamente da cena, acho que o conteúdo dela é legal, papapá, funciona como filme e tudo mais, mas eu acho que, assim, em termos de leitura, eu acabo achando um pouco meio vamos ouvir os dois lados e, tipo... não é a vibe desse filme em absoluto, assim, eu não sei porquê. Sim. Sabe? É que esse tipo de montagem passa uma noção de equiparação, Exato, sabe? querendo ou não, tu tá equiparando as coisas nessa linguagem. Eu acho estranho, mas enfim. Não me incomodou tanto que nem a Bibi, não achei, sei lá, não é uma coisa que me tirou. Até porque eu realmente acho a parte com o Belafonte muito boa. Forte, muito boa. Tipo, o que ele tá falando ali é horrível. É muito forte. A reação das pessoas na volta também, eu acho muito boa, assim. Todo o climão que tem naquela cena, tipo, de uma humanidade, assim, que é muito forte. Enquanto o outro, eu sei que ele tá querendo equiparar e mostrar, olha só como esses caras são movidos pelo ódio, aqui nós estamos movidos pelo amor, beleza, entendi. Mas eu acho que tem essa equiparação, assim, que não me serve, sabe? Até porque eu não gostei da montagem isso. Além de ser cafona, é batido, né? Um troço gente. Mas eu acho que certamente não é essa a intenção. Mas tudo bem. Porque é um paralelismo e eu acho que certamente a intenção é gerar o contraste, né? Sim. Gerar... Mas, pode ter essa leitura, né? Mas agora pensando eu acho que também o que talvez me incomode é que os próprios discursos, eles são, digamos assim, conceitualmente ou esteticamente diferentes. Porque tu vê que do Belafonte é quase um documentário ali. Botaram a câmera na frente dele pra ele falar. Sim. E ali mostrando fotos de pessoas, coisas... do Topher Grace é um negócio mais ficcional, né? E daí tu vê... Acho um pouco essa batida, assim, de tons diferentes pra mim que foi um pouco estranho, assim, né? Embora eu acho que do Belafonte, mesmo sendo uma coisa mais documental, pra mim se encaixa muito bem no filme. Se encaixa até, acho que mais do que essa parte ficcional do Topher Grace, né? Mas acho que essa batida meio diferente do tom de cada um, eu achei que... pra mim criou uma posição estranha. Pra mim o começo do filme lá, do Kwame Ture, é mais potente, assim, como cena, porque aquela cena que ele tá, aquela parte que ele tá falando dos padrões de beleza e tal, que a gente não tá no padrão de beleza da sociedade e que nós somos bonitos e não sei o que, do nosso próprio jeito, e ver aquelas imagens com flashes das pessoas que estão ali naquele lugar, sabe? Ali tá mais potencializado isso. É do caralho também. Aquilo lá é demais. Eu acho muito legal aquela cena. Linda a cena e, enfim, tudo ali tá conspirando. Acho que as falas da Patrícia antes também são boas. E as pessoas vão aparecendo em fundos pretos, assim, é muito lindo aquilo. Esteticamente é muito legal. Aquela cena é maravilhosa. E eu vou ter que concordar, eu tô me segurando já 1h30 pra falar isso, mas eu vou falar agora que o filme, a história do filme, tipo, a última cena narrativa desse filme é meio que um peido molhado, assim. Porque aquela cena é quase um final de sitcom ou de séries policiais antigas. Pegamos um racista aqui porque tinha uma escuta. E daí até o chefe, que é puta racista lá o filme inteiro, aparece fazendo festinha. Ron, como tu é legal. Mas agora tem cortes de orçamento. Não. Eu fiquei muito puto, cara. Essa cena, ela realmente... Felizmente, ela é bem no final, porque ela me tirou do filme. Assim, ela me tirou completamente. Essa cena aí não... O filme tinha que acabar com ele xingando o Duke no telefone e deu. Exato. A cena poderia. Da escuta, cara, parecia que eu tava vendo uma coisa meio Trapalhões, assim. E aí, pegamos! Cara, primeiro, que juridicamente aquela nem tem validade, aquilo que o cara tá bêbado, sabe? Tipo, é uma confissão sem validade nenhuma. Outra, todo mundo sabia. Foi mostrado no filme que o departamento inteiro sabia que o cara... E não fazia nada de propósito. E tá tudo bem. Porque eles eram uma família. O próprio Adam Driver fala isso.
né? A gente Então, aceita o os filme já- defeitos um do outro. O filme já tá mostrando que tem esse corporativismo, Exato. e aí lá no final eles fazem uma grande família feliz que expulsou Mas o e aí, por quê, né? O que mudou ali? Pois é, o que mudou? O que mudou ali no departamento? E A aí- ponto deles, não, agora vamos o nosso policial negro. Agora nós vamos ser amigo dele e vamos entender o que ele está falando. Vamos, tipo assim, sei lá, em 2 dias eles todos deixaram de ser racistas, sabe? Ai, que Tipo, mudança. reduz o racismo como uma questão ali pessoal, sabe? Tiramos essa massa podre da polícia, Uhum. então agora a polícia é justa, mas aí na cena seguinte tem o chefe de polícia cancelando toda a operação. É na Então mesma é meio- cena, basicamente. Praticamente na mesma cena. Eu achei muito estranho isso. Eu realmente não entendi isso. Eu achei muito essa coisa, tipo, agora os brancos racistas do departamento são todos legais, sabe? Eu achei muito ingênuo, assim, sabe? Muito... De todas as coisas que o filme desenha, assim, com carinho e dedicação e maneira óbvia, assim, transparente, a que ele tem mais medo, parece, até de tocar no assunto, para usar as palavras imortais do Rage Against the Machine, de Isaac de la Rocha. Algumas daquelas pessoas que trabalham nas forças são as mesmas que queimam cruzes. Aí, gente. Tu tirou a minha indicação. Esse filme não vai pra esse lado, cara, e eu fiquei frustrado, assim. Uhum. Ele poderia ser um pouco mais contundente. Eu acho que Concordo deveria, com- né? Apesar de Ele que poderia daí... ficar um pouco mais... Ele tem aquela cena do Ron sendo abordado pela polícia, tá disfarçado, né? Mais pro final do filme, né? Que vai nesse sentido, mas ele realmente não tem uma posição mais firme em relação a isso, né? Ele tem essa cena ali... O Wagner falou nessa cena no restaurante meio trapalhão. Outra cena que eu achei é quando a mulher branca vai colocar a bomba na caixa postal mas ali... e não consegue colocar. E daí coloca no carro e por isso que o carro explode. Tipo, pra mim a coisa mais trapalhão foi não cabe nessa caixa de cara, não precisava, né? Tipo, Poderia ir direto no carro. mas ali eu acho... É besta, é bem... comedião, mas ali eu gostei, cara. Ali eu tô me divertindo. Isso ali eu concordo com o Rafael, que é o charme do filme. A mulher assim. tá nervosíssima ali. Eu não consigo estar aqui. É um negócio tão absurdo que tu fica... É que essa e aquela coisa do cara lá reconheceu o driver no boquete, eu achei soluções meio fáceis, assim, sabe? Sei lá, eu não curto muito porque é aquilo, né? Tipo, a mulher já é escrota por ser racista. Aí depois coloca, só a mulher é burra, sabe? É que ela tava muito E outra, nervosa. que ela também sofre um puta machismo, né? Sim. Olha o jeito que o marido trata ela, sabe? Tem aquela cena pobre vítima. Não, mas ela sofre também ali misoginia forte. Sim. Aquela cena aí, que ela olha tenta só participar como ela da é burra. reunião. Que eles estão todos falando coisas e ela começa a discursar e o cara, não, sai daqui. Vai fazer não sei o quê. Ela, algum dia tu vai precisar. É que nem quando ela se apresenta lá pro Duque. Aí ela, né, pode ir lá em casa, numa janta, não sei o que, começa a falar, e o outro, tá, já falou demais, sai daqui. Mas essa cena da bomba, essa eu gostei. Eu achei engraçadíssima, assim, que é um troço tão sem noção. Minha filha deixa na porta, atira no chão, e aí ela sai correndo com a bomba, tipo... Põe atrás de uma planta, faz qualquer coisa. Ai, meu. E daí quando tem as explosões e tal... Não, mas quando explode é legal, porque eles morrem. Exato. O idiota, o marido dela. É? É. Tá do lado do carro. Sim. Então tá, gente. Conclusões finais? Alguém tem mais alguma coisa pra trazer do Infiltrado na Clã? Eu me dei conta que eu gostei mais de certas cenas, certos momentos do filme, do que do filme como um todo, assim. É verdade. Eu também acho. Em termos narrativos, assim. O Rafael perguntou mais cedo, o que vocês acharam do arco do Adam Driver? Tipo, ele tem um arco, porque essa questão do judaísmo nem aparece, sabe? E a Ku Klux Klan também era mega pesada em relação a judeus. Sim, não era uma coisa trivial do tipo de um judeu, eu não tenho nada a ver com isso.
Não, tem tudo a ver com isso, cara. Então é meio tipo, tô nem aí, sabe? E lá no final também é meio que foda-se. Uhum. Então, sei lá, eu gosto mais desses momentos, assim, tipo o início do filme, certas cenas, a cena do Bela Fonte, assim, do que como um filme com início, meio e fim. Assim. Interessante. Alexandre, conclusões finais? Não, acho que é isso, cara. Eu acho que tem essa. Eu concordo com isso que o Wagner falou. Tem vários momentos marcantes, né? Vários. Principalmente aquelas cenas da conversa ali do Star Wars com o Duke pelo telefone, que são sempre muito boas. Uhum. Mas tem essa questão do tom do filme, que ele meio que se perde, às vezes, principalmente mais pro final, que é uma coisa que vocês falaram, que eu fiquei pensando que vocês falaram no começo do episódio, das cenas documentais do final, né? Que vocês. Não sei quem de vocês falou que parecia que o Spike Lee não tinha sentido que o filme tinha passado o que ele queria passar, ou passado o tom que ele queria passar, e daí optou por cenas documentais no final. Me parece um pouco isso, porque é uma diferença muito grande de tom do final do filme ficcional para aquelas cenas documentais, né, que vêm pesadas, né, Sim, são é, pesadíssimas aquelas cenas, né? Mas o foi filme, um soco no estômago, recentemente ele estava naquela meio que galhofa, naquela cena que vocês falaram ali né? Da gravação escondida ali do policial. Então ele tem essas questões ali de... Mas eu tenho uma curiosidade sobre isso. Eu estava pesquisando depois sobre o filme. Ele já estava pronto quando aqueles atos aconteceram. Então foi uma... E aí o Spike Lee decidiu inserir esses trechos documentais. Então foi meio que... Né, o calor do momento. E eu entendo o sentimento, acho que faz sentido. Mas é aquele negócio, né? Com o passar do tempo, as coisas vão tendo isso também, apesar de... O filme passaria a mesma ideia, a mesma mensagem, digamos assim, sem essas imagens. Sim. Eu não sei, eu acho que aquelas imagens me geram muito mais um chamamento à ação do que o próprio filme. Não, eu não digo sobre chamamento, bom, pode ser. Não, é que eu acho que o filme dialoga igual com o que está acontecendo com aquelas imagens ou sem. As pessoas são muito escrotas, né? Eu tenho conta no Letterboxd, aí eu fui lá avaliar esse filme e ler os comentários, ler as reviews. Aí tinha um cara comentando assim sobre esse trecho final, né? Tipo, legal, o Spike Lee descobriu o Windows Movie Maker. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Bom, já que é um filme composto de cenas marcantes, qual é a cena mais marcante para cada um de nós? Eu vou começar. Para mim, eu já falei as duas cenas, mas eu vou só citar rapidinho aqui a cena do Ron e da Patrícia falando sobre filmes. Pra mim, a Patrícia podia ter um lugar maior nesse filme. Eu acho que ela é uma personagem até subutilizada e eu gosto da interação dos dois, assim, a vibe dos dois juntos. Muito boa, eu queria mais disso. E um pouco menos de Adam Driver e Ron. Sim. E quando ele tira foto com os caras, que é extremamente engraçado. O momento que ele dá, tipo, bem na última hora, ele dá uma abraçada forte e um sorrisão pra foto. O ator ali quebrou a pau e... É um momento que imagino que deve ter sido... Se aconteceu, deve ter sido uma coisa surreal. Eu gosto bastante... Quer falar? Não, vai lá. Eu gosto bastante da cena, óbvio, né, do telefone, mas principalmente aquela que ele pergunta, mas como é que tu sabe que eu não sou um negro? Por causa do R. Né? E aí ele... e obviamente a cena lá do discurso, quando o Ron tá infiltrado. Aquela cena eu acho muito bonita, sabe? Muito, esteticamente muito... E também o discurso é muito forte. Eu ia citar justamente essas duas cenas que a Bi falou, mas então só para pontuar uma cena de telefone diferente, a cena no final que ele desconstrói o personagem e fala tudo que ele queria falar. Sim. É boa, muito boa também. A cena é muito boa. E que o outro não imaginou que pudesse acontecer, que é genial. Eu dou uma menção honrosa pra cena do Bela Fonte, eu acho demais, assim, acho Sim. muito bonito.
Mas a minha cena preferida também é a do discurso do Kwame, né? Aquela cena ali é incrível, assim, cara. Gostei muito mesmo. Uhum. Eu também acho que eu vou votar na cena. Não é a votação, tá? É a tua favorita. Não é o voto. Sim, não, eu gosto daquelas cenas mais no começo de o David no arquivo, e daí os caras vão lá fazer, tipo, piadas com ele, ou, tipo, abusar dele, e ele meio que tem que segurar isso, sabe? E daí tu vê que são boas também. esse cara logo ele vai, tipo, ele não vai aguentar isso pra sempre, assim. Eu gosto da atuação dele naquelas cenas, assim, essa coisa mais, tipo, né, que ele quer falar, mas ele não pode falar. Eu acho que isso é forte, assim, esse forte, assim, e acho que ele atua bem, assim, né, de, tipo, mostrar essa coisa de pegar o papel, arrancar o papel da mão do cara e depois jogar o arquivo no balcão, acho, tipo, me pegou aquelas cenas, assim. E na cena seguinte, ele chegando pro chefe, tá, me dá um trabalho de verdade pra fazer isso aqui, não dá. E eu só me lembrei também que assim, obviamente é um personagem filme, mas eu achei uma atuação muito engraçada, que é do cara que faz o Ivan Oé, que é o Paul Walter Hauser, que é tipo meio que o bufão, assim, né? Uhum. E tem aquela cena que eles estão se armando e ele tá sempre, tipo, essa aqui é minha arma, daí ele bota a arma na cara do Adam Driver, não coloca isso na minha cara, daí ele fica brincando e tal, tipo, eu achei uma coisa assim meio, ok, achei bem atuado, assim, achei engraçado na medida certa. Sim. E por falar em atuação e bem atuado na medida certa, qual a atuação favorita de todo mundo? Eu já vou começar. A minha vai ser, acho que, uma menção honrosa. Acho que eu vou ser o único que vou votar nela, mas é Laura Harrier como Patrícia. De novo, eu queria ter visto mais dela no filme, ela faz pouco. Mas acho que ela é uma presença extremamente marcante, assim, ao longo do filme. Uhum. Eu vou votar nela também. Eu confesso que eu não curti, vendo agora a segunda vez, eu não curti tanto, assim, essa atuação do John David Washington, assim, achei, não sei, assim, sabe? Mas eu voto na Laura Harrier. Sei lá, não é cara, voto também, é teu favorito, Leonardo. Tá, tu entendeu. Eu gosto da atuação do John David Washington, vou deixar uma menção pra ele. E também queria lembrar o Jasper Pakonen, que faz o Félix, que eu acho que ele tá bem, ele gera uns momentos de tensão ali, que ele vai bem. Ele é extremamente detestável nesse filme. Exato. Sim. Eu tava pensando, né, antes de gravar sobre esse momento. Eu achei engraçado, porque todos os últimos filmes que a gente tá avaliando sempre tem uma atuação que se destaca muito, assim, né? Pelo menos uma. E nesse eu achei. Sei lá, eu gosto muito do Adam Driver, mas ele tá operacional pra mim, tipo. O próprio personagem, né? E o John David Washington, assim, eu não consigo gostar. Eu acho que. Ele é novo ainda, né? Pode ser que melhore, mas eu acho ele meio sensal, assim. Eu também acho. Eu até no Tenet ele ainda tá logo, um pouco pior pra mim. Eu até acho engraçado que no início ele diz, né? Tipo, o Ron fala, não, porque eu sou negro culto, mas eu também sei o malandro, e não tem malandragem nenhuma ali. Eu acho a atuação dele meio robótica, assim. Então, pra mim, a atuação é a do Corey Hawkins, fui no IMDb, que ele faz o Kwame, assim. Eu acho que é... Boa, isso. Achei muito bom o discurso dele, gostei muito da atuação dele. E eu ia dizer a mesma coisa. Se destacou. Em relação... na verdade, eu fico ali em dúvida, porque eu não desgosto da atuação do John David, mas assim, eu também não vejo nada de extraordinário. E aí eu fico... E ela também tem pouco tempo de tela, a personagem da Patricia, mas também ali o discurso do... Como é que é o nome dele? Kwame. Isso, Kwame. Eu acho muito bem interpretado, então eu divido aí a melhor atuação entre esses dois. E é isso. E que nota final nós damos para... Quer dizer, cada um de nós dá. De novo, não é voto.
Cada um dá a sua opinião aqui, todo mundo tem lugar. Quem quiser começar. Eu vou votar em... 7,5. Nossa, interessante, mas ok. Eu vou quebrar o protocolo e eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso, mas 7,9. Não vou dar notas, eu vou começar a ser mais específico agora. Eu vou dar 7,9. Eu vou começar a fazer isso também. Eu faço com meus alunos. De um 8. Pois é. Diferencia sim. Tipo, 5,9 tu tá de recuperação. Eu não dou nem um décimo. Vai se catar. Exatamente. A história não vai dar nota, que não vai dar ponto. Quem dá ponto é costureira e médico. Eu não dou ponto. Nossa. Tá? Vai buscar o teu pontinho aí. Então, Bibi, qual é a nota que tu dá pro filme? Pô, eu não quero concordar com o Leonardo. Concorda, Bibi, concorda. Vamos. 7,8, 9. Tu vem jura que tu tinha pensado em dar 7,9. Não, mas eu concordei com a lógica dele. Aí que tá, mas assim, ó. Cara, eu gosto do filme, mas não é um filme excelente. Tem ali seus pontos fortes, seus pontos fracos. Não sei. Eu não chamaria de um filme 8, mas sei lá. 7,9. 7,9, tá? Vamos dar 7,9. Meu Deus, eu não esperava por isso uma aliança entre Leonardo e muito histórico. 7,8. Eu vou dar 7,8 também, então. Vaguinha, eu continuo te amando. Bibiana, eu levei isso não, como Vaguinha, uma questão, assim. Não, Vaguinha, não. Pô, mas num filme aí sobre pretos, Bibiana, tu faz É 8. Tu vai se Perdão. com o hétero, branco, vinho, queijo? Não, é 8. Não. Eu dei o ponto. Não, tudo bem, Bibi, eu te perdoo. Eu vim preparado para dar 8, mas aí, conversando com vocês, me deu esse estalo, assim, que eu gostei de momentos do filme, do filme como um todo. Então eu vou seguir com o Xandinho e dar 7,5. Vai, tu sabe que eu tinha pensado numa nota mais alta também. 7,9. 7,5. Mas tu sabe que a mesma coisa, Wagner. Eu também tava com 8 na cabeça antes de começar o episódio. Vai, eu tava com 9, hein? Às vezes muda pra mais, às vezes muda pra um pouco menos depois da conversa, né? Foi a mesma coisa. Eu acabei dando 7,5, mas eu tinha vindo com 8. Eu tô ultimamente num mar de 8s. Tudo que é filme que a gente viu ultimamente, pra mim, é nota 8. E pra mim, assim, eu queria... como é que eu vou dizer? Eu acho que eu sou dos que mais gostou do filme, assim... Apesar de que eu tenho críticas pontuais, pra mim são pontuais. A história em si, como ela é contada e tal, eu acho legal. Tuas críticas pontuais são pontuais, tá? Não, são bem pontuais, não são críticas mais abrangentes, por assim dizer. Então, pra mim, esse filme acaba, no somatório geral, ficando com uma nota 8. E eu não consigo me livrar dessa onda de filmes 8, talvez na semana que vem, não sei. Não sei, semana que vem tu escolheu. Mas eu filme, gosto bastante desse filme, então... Se na semana que vem tu der nota 8, a culpa é tua. Pode acontecer. Não, eu gostei que o Rafael fez todo um discurso, porque eu só tô dando nota 8, aí tu pensa, ele vai dar uma nota diferente. Ele vai lá e dá 8. É que assim, eu queria dar uma nota, pensei em dar 9, mas aí eu achei meio over, assim. Eu gosto do filme, mas acho que ele podia ter, enfim. Já me expliquei, eu acho. Ou não. Ouça o podcast, sim, vocês vão entender. Ou não. Não sei. E que filmes vocês recomendariam pra quem assistiu ou gostou, ou é uma boa sessão dupla, ou... Deixa eu começar, que eu vou citar o filme óbvio. Então eu vou gritar e sair correndo, depois os outros falem nos seus filmes. Que é Os Infiltrados. Também é filme sobre pessoas infiltradas em lugares diferentes. Eu tenho uma. Eu tenho duas. Eu fiz o meu dever de casa. Olha aí. Pelo menos a primeira vez que eu vi, eu tive uma impressão, achei o filme contundente, que é o Judas e o Messias Negro. E depois, esse eu já vi há muito tempo, o segundo que eu vou falar, que é a Outra História Americana. Que os dois, pelo que eu lembro, eu gostei. Outra História Americana eu lembro de ver faz muito tempo, mas não tem... Muito tempo. Lembrança. Lembro de ser forte. Tá, eu tenho 2 indicações também. Na verdade, então, agora vão ser 3.
Eu só vou citar um deles. É que o Rafael já falou uma das mesmas durante o... Citar, fale como indicação, né? Não, eu só vou citar esse terceiro. Ah, tá. Não, é que agora me viu na cabeça... Usaram uma das minhas como duas indicações, então nasceu uma terceira. Exatamente. Como já falaram, uma das minhas indicações... É que uma das minhas indicações, na verdade, é uma música, que é Kill the Name, do Rage Against the Machine, que é uma música que fala, né? Inclusive o Rafael citou o trecho, né? Some of those that work forces are the same that burn crosses. Que alguns dos que trabalham. Letra que nas não forças... tá impressa no libreto da coisa, porque a gravadora não podia lançar. Ah, é? Sério? Bah, A letra é censurada no próprio CD da banda. Não sei por que eu me surpreendo. Sim, essa música, então, ela faz uma menção direta à Ku Klux Klan. Uhum. E ela foi escrita, tipo, depois do caso Rodney King, que foi um homem negro que foi espancado pela polícia de Los Angeles em 91. E depois os agentes que participaram desse espancamento, eles foram julgados e acabaram sendo absolvidos. Então, a música, ela vem no contexto dessa história aí, né? E é uma baita música, né? Ouçam Rage Against the Machine, puta banda. Exato. E o outro filme que eu vou recomendar, geralmente a gente não recomenda curtas-metragens aqui, mas me lembrou que é o Two Distant Strangers, não sei qual é o título em português, que é um curta-metragem que ganhou um Oscar, eu acho que ganhou um Oscar em 2020 ou 2021. Ah, tá, eu vi contigo. Que é um curta-metragem que fala sobre um homem negro que tenta voltar para casa e ele encontra um policial na rua e ele é morto por ele. Só que isso acontece várias vezes e é um filme que tem aquele formato do Dia da Marmota, sabe? Que é aquele formato de time loop, reviver sempre o mesmo dia, só que ele sempre encontra com esse policial e acaba sendo morto de formas diferentes, né? Mesmo que ele tente evitar. Então é mais ou menos isso. Tá na Netflix, né? Isso daí. Tá na Netflix, exato. E só pra citar, a última que me veio à cabeça, o Jordan Peele é produtor executivo desse filme que a gente falou, a gente acabou não falando isso durante o episódio, mas ele é um dos produtores executivos, então corra do Jordan Peele, que eu sempre indico aqui quando eu posso. Leonardo, tamo contigo. Vou indicar o primeiro filme que eu vou indicar é um filme que me veio à cabeça durante a nossa discussão, que é um filme que eu vi há muito tempo, que eu não me lembrava o nome, mas que se chama Street Hunter, Caçador das Ruas, eu acho, que é sobre um não confundir com ex-policial, Street Fighter, o lutador das ruas. É um ex-policial que se torna caçador de recompensas e tem que enfrentar gangues na rua e um coronel do mal. E é legal que esse cara, ele anda pelas ruas junto com um cachorro do lado dele. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Ele anda do lado dele com o Doberman. E eu quero rever esse filme em algum momento. Mas a minha principal indicação é um dos meus filmes de ação favoritos, que é O Protetor, com Denzel Washington. Que, aliás, esse ano vai ser O Protetor 3. Fiquem atentos. Exatamente. Eu nunca vi nenhum dos filmes, eu vou ter que... O Protetor 1 é maravilhoso. Vou ter que fazer um catch-up. Vaguinha, tanto contigo. De novo. Vou recomendar mais um filme dirigido pelo Spike Lee, também com o nosso amado Denzel Washington, Malcolm X. Filmaço, assim, tipo, pra conhecer essa figura histórica mega complexa que foi o Malcolm X. O Denzel Washington tá incrível também. E um outro filme que foi produzido pelo Spike Lee, que é A Gente Se Viu Ontem, tem na Netflix, que é uma ficção científica, na real. São dois jovens amigos, um menino e uma menina, adolescentes, que eles criam, negros, que criam uma máquina do tempo e coisas acontecem. É bem legalzinho, mas é legal. Bem divertidinho. Tem que ensinar pra minha lista. Bibi! Acho que falta tu só, não? Ela já indicou. Já indicou? Já indiquei. Ah, desculpa, então. Sim. Já foi todo mundo? Judas, o Messias Negro e outra história americana. Verdade. Então já foi todo mundo. Eu tô nervoso, porque agora eu tenho que dizer... Agora o momento mais esperado pro Fard também. É o momento. Tá. Como é que a gente... Rafael, qual é a tua indicação? Pensando... Não, eu tenho que dar pistas e vocês têm que tentar adivinhar. Pistas. Sim. Agora, Rafael, vamos só
Meu único preâmbulo é a mesma coisa que eu falei no grupo de Whats que a gente tem, que é que eu acho que esse filme... A minha indicação vai gerar mais discussão a própria indicação do que o filme em si. O filme em si vai ser um episódio de 15 minutos, talvez. Tu já viu? Eu já vi, Tá, já vi o filme. Qual é a conexão? A Rafael? conexão que eu tô fazendo é que o Infiltrado na Clã, pra quem não se deu conta, é É um uma filme, teoria maluca que tu tem. é um filme do gênero Cara Infiltrado. Não. Então eu Onde? peguei um outro filme do gênero Um Cara Infiltrado. Os Infiltrados. Não, Os Infiltrados não é. Não é Possessor, né? Não é Possessor, né? A gente não vai repetir Inferno, filmes, não lembra né? disso? Imagina Um cara que droga. infiltrado. Pô, tem tantos filmes com cara infiltrado. Eu sei qual é. É o do Christopher Nolan lá dos sonhos, a origem. Não. Deixa eu ver se Ainda bem que não é. eu posso dar mais Ainda uma bem. pista, então. Essa pista vai entregar todas. É um filme Que a norte-americano. família tá acima de tudo. Puta. Não. Não. Velozes e Furiosos. Rafael, não. Não, Rafael. Viu? Eu Velozes e falei Furiosos que a 1. indicação ia gerar mais confusão do que o próprio episódio. Que pariu. Eu quero ver o filme dos Furiosos. De 2001, Velozes e Furiosos. Um não. clássico do cinema moderno. Já foi Isso pedido é nesse muito podcast chato. 700 vezes. Tu é chato. E a gente Esse se é muito suporta. chato. Isso. Escolhi o terceiro, pelo menos, velho. Finalmente atendendo a pedidos É? Velozes e Furiosos. Oh, meu Deus. Vamos dar. Você pode me seguir no Instagram, no YouTube, em eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail para euqueroverofilme@gmail.com. Diz que o Rafael tomou a melhor decisão. Discorda dos meus coleguinhas de podcast. Também pode encontrar onde podcasts são encontrados. E até a semana que vem. Vrum vrum pra todo mundo.